Certo. Então todo mundo vendo minha tela aí? Tá, Eu tô. beleza. É, vocês têm necessidade de outras agências se cadastrarem no portal de agente de vocês ou não? Por enquanto, não. Não. É porque a gente tem um link de cadastro. Deixa eu pegar esse link. Só pra já ficar certo. Eu já mando esse link também pra vocês, porque aí quando precisar utilizar essa função, já tem. Oi, Igor. Oi, Você tá gravando? tô gravando. É só achar esse link aqui. Só ver qual que é a operadora de vocês. B2B, eu acho que é a Londrina. É. Que a gente precisa desse ID dela aqui pra poder cadastrar. Mandei no chat aí também, mas o link vocês podem enviar para as agências que forem se cadastrar, né? E aí quando eles acessarem vai ser basicamente essa página de cadastro aqui. A gente tem a opção de pessoa jurídica, pessoa estrangeira e também tem a possibilidade de colocar pessoa física aqui também. Aí depende da necessidade de vocês. Você acha que tem necessidade de colocar? Ou quando for utilizar a gente vê isso? Eu acho que pode ser quando for utilizar, Quando o for Igor. utilizar, tá bom, beleza. Uhum. Tá, então só mostrar rapidamente, mas aqui basicamente o pessoal vai colocar, né, o CNPJ, inscrição estadual, todos os dados deles. Aqui, deixa eu ver se eu tenho algum CNPJ de teste. Nome fantasia. Vou colocar qualquer dado aqui mesmo, só pra seguir pra frente. Aqui a agência, quando for se cadastrar, então, ela preenche os dados dela, tem a opção de colocar uma logo dela aqui. Essa logo, a gente, no caso, quando vocês forem utilizar, né, a gente teria que modificar o voucher de vocês para que, caso vocês queiram, apareça a logo da agência também no voucher. Então, quando a agência fazer a compra aqui pelo portal de vocês, o voucher vai com a logo de vocês e com a logo da agência, né? Caso vocês queiram. Clicaria em continuar, ela colocaria aqui os dados da conta dela, aqui para vocês fazerem os pagamentos e tal, depois da parte dos parceiros. E aqui seria a parte de cadastro, né? Então eles colocariam aqui o CPF, nome e tal, e esse aqui seria o usuário mesmo do sistema que eles vão utilizar para poder acessar a agência aqui no portal. Não vou criar um usuário aqui, mas seria bem simples. Ele já só colocar nome, e-mail, login, senha e confirmar a senha, né? Que ele já criaria no sistema já com as permissões para venda via portal. Certo. Essas agências que se cadastrarem via esse link, quando elas acessarem o portal, ainda não vai ser possível de fazer a venda. Vocês teriam que acessar essa agência via Trevel e retirar uma tagzinha que fica, quando ela faz o cadastro, ela adiciona uma tag de agência pendente, né? Porque vocês precisam autorizar essa agência a vender ainda
Ela não precisa, não simplesmente se cadastra e já começa a vender. Por exemplo, vamos acessar uma agência aqui de... Aí, no caso, vocês vinham em gerenciamento, agências, buscaria pelo nome da agência ou pelo CNPJ e tal. E aí, vamos supor que seria essa do Tomasi aqui. A diferença é que ela viria com a tagzinha aqui de agência pendente. Então, todas as agências que se cadastram pelo link, né? Elas vêm com essa tag incluída. Então, para vocês, para liberar essa agência a vender, vocês precisam acessar ela via Travel e remover essa tag de agência pendente. Aí, fazendo isso, essa agência já estaria liberada para vender. Mas só explicação rápida mesmo, quando vocês forem utilizar, porque a gente tem alguns passos a passo também que pode ser enviado para vocês depois. Tá, então o portal do agente, aqui é a tela de login dele. Vamos colocar o usuário e senha aqui, né, de vocês, no caso mesmo do Travel, tá? Tem a opção de esqueci senha, esqueci login, que ele envia um e-mail para vocês recuperarem esses acessos. Então, vamos acessar aqui. Quando vocês entrarem no portal, aqui vai aparecer para selecionar uma agência. Então, no caso não apareceria esse tanto de vocês, né? Mas só essas aqui, ó. VT, Valentim Turismo Arapongas, Apucarana, Arapongas ou Londrina. As que estão habilitadas para vocês e que o meu usuário está acessando hoje. No caso, então, vocês selecionam qual agência vocês vão acessar, né? Fazer a venda, no caso. Vocês costumam fazer por Londrina? No portal do agente, cada Cada loja loja faz a faz a sua, sua. né? Isso. Mas vocês aí são de... Eu acesso Londrina. Ah, tá. Bom, Tudo que a gente faz no Travel é por Londrina. Tudo que a gente vai alterar, mexer, a gente faz por Londrina. Mas o vendedor, ele só Ele acessa só acessa a sua loja. tá. Vocês têm preferência a gente criar uma venda, por exemplo, em alguma dessas ou pode ser Londrina mesmo? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tá. Então, selecionaria aqui qualquer agência vai fazer o login, né? E aqui tem o seu atendente. Por padrão tá o do Rodrigo. Eu acho que seria interessante até a gente mudar isso aqui, colocar o usuário de algum de vocês aí, talvez da Fernanda, ou da Denise. Eu não tenho. Você não tem Eu tô usuário do usando. Travel? Não, tô usando o dele. É bom a gente Quer criar dizer, eu, também. eu tenho, mas o meu. Esqueceu a Eu uso senha. dele Não. porque o dele acessa o Travel, né? Mas o que o Renan mandou essa semana, você não recebeu? A Fernanda não tá usando para ela, tá usando do Eu lembro Rodrigo. mesmo que eu acho que o Renan entrou em contato pedindo um usuário, mas foi pra É, você, né, fez só Renan? isso, um do Thiago, um da Denise e um meu. Eu tô Da usando, Fernanda, eu não tenho o meu. isso, a Fernanda continua usando do Rodrigo. Tá. Então depois a gente pode criar esse usuário, se é que ele já não tá no sistema aqui. E mudar esse nome, porque o Rodrigo eu acho que não faz mais parte da equipe de vocês aí, né? Não. Então colocar no nome de algum de vocês, que inclusive já pega o e-mail também da pessoa certinho, não fica enviando pro e-mail do Rodrigo. Tá, então, carinho então em continuar. E aí ele teria aqui a tela das promoções, né? Que é o que vocês criam via Travels para ela aparecer aqui. Daqui a pouco a gente faz cria uma também. E tem a opção de buscar também um período. No caso não queira usar essas promoções, você pode buscar algum período aqui para poder fazer reserva. Por exemplo, vamos buscar aqui, acho que o dia 7 que a gente testou ontem estava disponível. Aqui a gente tem a opção de selecionar a quantidade de quartos, né? Geralmente deixa um mesmo. Quantidade de adultos e a quantidade de criança ou de melhor idade, né? Então, clicando aqui nessa opção, você pode selecionar a quantidade de crianças. Quando você seleciona aqui, ele pede a idade da criança, inclusive, tá? E da melhor idade também tem a idade aqui para selecionar. Então, deixar só um adulto mesmo, para a gente ter que preencher só um nome, ele fica mais fácil.
E aí, feito isso, clica aqui na lupinha para pesquisar. Ele vai trazer todos os quartos, né, os hotéis que estão disponíveis nessas datas que eu pesquisei. Aqui é possível vocês cadastrarem fotos para esses quartos, tá? Então vocês podem enviar essas fotos para a gente via chamado, que a gente sobe elas no servidor e coloca essas fotos aqui no serviço do hotel, das UHs para vocês, para que não fique sem foto, né? Fica para a pessoa ver melhor. Então, caso estivesse clicando aqui nessa íconezinho de câmera, vocês abririam uma tela para vocês Oi, Igor. verem as demais fotos. Aham. E inicialmente, ele vai aparecer a primeira categoria? Você fala aqui o valor? Isso. Ele pega, acho que ele pega o Tô menor perguntando valor. porque eu não, basicamente, eu não utilizo essa busca em cima. Aham, é só por promoções, né? Na Daí quando verdade, você a busca em ideia é cima, nem ele mostra utilizar. o quê? A ideia não é utilizar? É, A ideia é utilizar só as promoções, porque caso tenha sido alguma coisa lançada errada e o vendedor faz uma diária, enfim, aí se a gente não coloca aquelas restrições, o vendedor consegue fazer uma diária por aí e aí dá zica, entendeu? Entendi. Aí vocês venderiam só os pacotes, né? Já Só os fechado. banners, isso. Tá, vocês pode continuar mostrando essa parte ou a gente não? consegue inibir isso daí, Igor? Não, inibir não. Tá. Inibir não tem como. Não tem como a gente remover essa tela. Essa busca, né? Mas ele não reflete o que a gente tem ali nas promoções, né? Não, ele vai pegar a disponibilidade, tudo tá cadastrado lá mesmo da extranet, por exemplo. Tá. E aí, a gente mostra a parte ou não? Fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode passar já para a parte das promoções, criar uma nova e tal. Eu acho que pode Bem passar. O que você abaixo. acha, Fer? Porque a gente não utiliza mesmo, a ordem é para o agente não Não utilizar. utilizar. A única coisa que ele utiliza aí, ele pesquisa a data para ver a disponibilidade, porque daí ele consegue ver Uhum. até 5 apartamentos quantos tem disponíveis. Fora disso, não tem outra utilidade. Tá, então beleza. Vamos voltar aqui então. Selecionar a agência aqui novamente. Aqui os banners de vocês, no caso as promoções, não tem acho que nenhuma ativa, né? Deixa eu ver aqui. Calcular preço, não. Vamos fazer uma nova então. Bom que já fica esse passo a passo. A gente tem um passo a passo parecido com esse aqui na nossa base de conhecimento, que é o promoção B2C hospedagem, no Travel Hospedagem. Esse B2C seria o próprio site mesmo, né, de vendas, não seria pelo portal do agente. O portal do agente a gente chama ele como B2B. Então, se vocês verem algum passo a passo com o nome de B2B ou algo assim do tipo, está se referindo ao portal do agente, né? Então aqui ele mostra todos os passos que a gente tem que fazer, mas vamos criar aqui um com vocês direto. Se não me engano, são criados todos em Londrina, né? Que ela é a operadora do B2B e também acho que é a matriz de vocês, né? Então, acessando a agência Valentim Turismo Londrina, a gente vem aqui na aba de venda, atendimento, e aí a gente tem que iniciar um novo atendimento. Aqui vocês podem observar que ele fica, não fica possível de clicar, né? Fica como se fosse desativada essa parte. É porque a gente tem que iniciar um atendimento para poder fazer a cotação. Então aqui tem um botão atendimento novo, a gente clica nele. E se por acaso eu tivesse fazendo alguma coisa a não ser uma promoção, poderia ser uma cotação direto pelo Travel, eu selecionaria alguma dessas outras formas aqui, cliente chat, cliente direto, e-mail e tal,
ou walk-in mesmo. O walk-in é para vocês não preencher nenhum dado do cliente ali, só realmente cotar a reserva, né? Mas depois a gente pode voltar nessa parte. Vamos aqui na promoção B2B mesmo, que é o que a gente vai estar criando. E aqui a gente tem que colocar um nome para ela. Por exemplo, treinamento. Vou colocar o nome da chamada mesmo também. Aqui vocês têm a opção de colocar uma foto. Então, deixa eu voltar aqui no portal. Essa foto ela iria aparecer aqui, ó, do ladinho. Então vocês conseguiriam colocar essa foto aqui para a pessoa ver, né? Essa foto basicamente aqui seria o link dela mesmo. Então, caso vocês queiram também, poderia enviar para a gente subir essa imagem no servidor e aí enviar o link para vocês colocarem nessas promoções. A gente utilizava, Igor, mas estava pesando muito A busca, né? Realmente e vai demorava pesar. demais para carregar. A gente optou por não trabalhar com as imagens. Eu acho que até essa alteração aqui, ó, de não calcular tudo, foi até por conta disso, porque vocês têm muita coisa criada aqui. Antes ele calculava tudo, né? Então ficava bem pesado mesmo. Aí a gente colocou para calcular só desses, acho que 8 primeiros aqui. Aqui a gente tem a opção de selecionar a ordem de aparição dela no portal. Por exemplo, ordem por check-in, que é a padrão, ou a ordem de destaque no primeiro lugar. A gente seleciona essa, ela vai aparecer aqui em primeiro lugar para a gente. Aqui também, direto no portal, tem a opção de mudar qual ordem eu quero ver, mas isso não interfere na promoção, é mais a visualização aqui mesmo. Se eu quero que ela apareça em primeiro lugar, eu seleciono essa opção destaque. Posso colocar uma descrição também para essa promoção. Promoção treinamento, por exemplo. Beleza, feito isso a gente pode concluir. Então, concluir, ele vai iniciar o nosso atendimento. Ele mostra aqui do lado, na aba de atendimentos, que o status está em atendimento. Então, quer dizer que ele está aberto. E aqui a gente vai selecionar os serviços para cotar de fato. Então, a gente vem em hospedagem. E aqui qual serviço a gente vai selecionar. O de vocês, eu acredito que a tarifa de venda é a hospedagem em grupo. Então, selecionaria a hospedagem em grupo aqui. Deixa eu buscar uma data mais para frente. A data que tem disponibilidade aqui, né? Acho que dia 7 tem. Ô, Lucas, tem que olhar no mês 4. Mês 3. Sempre 30 dias para frente. É isso. Aí, beleza. Tá, então selecionaria qual hotel aqui que vocês querem criar o orçamento. Basicamente, cada hotel que eu selecionar, cada cotação, né, se for de quartos diferentes, tal, ele vai criar um quadradinho desse aqui no portal. Então, para cada um que eu fizer. Vamos, por exemplo, usar aqui o Água-Ativa. Café da manhã e almoço. E vamos luxo 4 pessoas aqui. A gente seleciona quais as datas que eu quero colocar nesse orçamento. Vamos supor que seja do dia 4, dia 6 até o dia 8. E aqui embaixo eu seleciono também a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, entra sem preço, pensão, é só a completa. Então, por exemplo, um adulto, então posso adicionar aqui de acordo com o que vocês querem fazer a cotação. Vamos colocar 2 adultos e uma criança, por exemplo. Feito isso, então a gente clica aqui em orçamento, que ele vai adicionar esse orçamento que a gente acabou de fazer nesse atendimento que está em aberto aqui. Ô Igor. Oi? Você colocou ali 2 adultos e uma criança. Por quê?
Você tem que fazer, porque assim, eu que inseri todos os, desde a da saída do Rodrigo, eu que inseri as promoções. E eu coloquei todos os orçamentos que eu coloquei só de 2 adultos. Não coloquei 3 adultos, não coloquei criança ou sem nada. Só coloquei de 2 adultos. Ele vai aparecer aqui, né? Da forma que você colocar o que ele vai aparecer aqui na promoção. O valor vai aparecer aqui na promoção. Na promoção. Então tá certo. Então Mas é isso mesmo. se a pessoa alterar, por exemplo, se eu adicionar aqui mais adultos, aí ele vai calcular o preço, né? Entendi, de acordo com o que a gente fez lá no preço. Tá. Uhum. É só para aparecer, então, na promoção. Só para aparecer na Então, o que eu promoção. colocar é para aparecer. Ok. Porque a promoção ela vai refletir esse orçamento que a gente está fazendo aqui. Então, tudo que eu colocar na promoção vai aparecer no orçamento. Aliás, tudo que eu colocar no orçamento vai aparecer na promoção, ao contrário. Então, deixa eu só selecionar os dias aqui de novo. Feita essa cotação, a gente então vem aqui em orçamento. Na verdade, acho que ontem o Thiago tinha perguntado uma questão de disponibilidade e tal. Aqui vocês colocam a quantidade de orçamento que será adicionado desse tipo que eu estou criando, tá? Então, se eu colocar 5 e tiverem 5 pessoas que comprarem dessa promoção aqui, ele vai se esgotar no site, né? Vamos deixar 3, que seria a disponibilidade de fato aqui. A gente nunca utilizou essa quantidade. Isso pode ser interessante, né? Você só cria uma mesmo, né? E aí ele vende uma vez e já se esgota. Porque daí ele pega a disponibilidade, mas não fica esgotado, porque ele pega a disponibilidade que está lá inserida no prévio, mas talvez colocando a disponibilidade, eu entendo que se você colocar ali a disponibilidade, ele vai aparecer para o vendedor quantos tem? Será que é isso? Ou não? Não, acredito que vai pegar da disponibilidade mesmo, então, deixa eu ver. Vamos fazer um teste aqui. Deixar esses 3 e vamos criar um orçamento, então, para ele poder adicionar. Certo. Feito isso, então, ele adicionou esse orçamento aqui pra gente, é o que vai aparecer lá na promoção do portal. Se eu quiser fazer alguma outra cotação, por exemplo, aqui do Chalé Master 4 pessoas, eu posso selecionar o H e ele já vai calcular o preço aqui também para mim, né? Só adicionar esse orçamento também. Beleza, vamos supor que seja só essas 2 promoções que eu quero criar. Então eu venho em encerrar atendimento, que aí ele vai... Pera lá, volta um pouquinho. Tá. Como que você inseriu ali sem fazer o orçamento de novo? Opa, peraí, tem que voltar aqui. Eu tinha clicado em encerrar já. Desculpa. A gente volta aqui. Acho que ele deixa eu abrir ele de novo. Deixa eu voltar pro mesmo aqui. Vou colocar aqui mês 4. Tá, por exemplo, vamos voltar como estava antes. Se eu já estou com esses 2 inseridos, se eu quero adicionar mais um. Então, basta eu selecionar qual que é a outra UH que eu quero adicionar lá mesmo. Aqui, por exemplo, a Chalé Master 4 pessoas, seleciona a pensão também. E a quantidade de adultos, daquela mesma forma, e selecionando os dias, né? Aqui nos dias, a gente clica e arrasta até o dia que eu quero fazer a cotação. E aí é só clicar em orçamento. Cada cotação então, dessa que eu fizer... Em um mesmo atendimento, eu consigo colocar todos os apartamentos. Pode colocar. Nossa. Vocês criaram um por um, né? Um por um. Cada um que tiver aqui, ó, vai ser um quadradinho que vai aparecer lá no portal. Então, vamos adicionar esse aqui também. Vamos adicionar um outro aqui do Jurema, por exemplo. Então, seleciono o Hotel Jurema. E adiciono também o orçamento dele. Ele vê que tá 4 aqui. Então, ele vai criar esses 4 lá pra mim. Feito isso, então, a gente pode clicar em encerrar. Pergunta se eu quero visualizar esse orçamento. Se a gente clicar em sim aqui, ele vai abrir ele na tela pra gente ver os dados que eu preenchi. Se eu consigo
por exemplo, abrir em PDF ou enviar por algum e-mail. Então, sei lá, se vocês quiserem enviar para alguma agência e falar, ó, a gente está com essas promoções aqui em abertas ou algo do tipo, a gente consegue fazer esse envio aqui pelo e-mail, tá? Ou abrir em PDF, exportar para PDF também, de acordo com o que vocês necessitarem. Certo. Só mostrar no Trello onde que a gente visualiza esses atendimentos que eu fiz. A gente vem aqui também na aba Venda e vai aqui na aba Atendimentos. Estava filtrando alguma coisa aqui, mas eu posso buscar pelos atendimentos da minha agência. Então ele vai pegar todos que estão criados na agência Valentim Turismo Londrina, né? Ou pelos meus. Esses meus são os dos meus usuários, o meu usuário que criou, né? Vamos supor que seja, eu vou buscar pela agência inteira aqui. Aí eu tenho esse aqui que a gente acabou de adicionar, né? Que eu tenho os 4 orçamentos, consegue ver o ID deles aqui, os 4 orçamentos que eu adicionei. Eu posso acessar ela aqui, o atendimento. Quando eu acesso, eu consigo ver os dados que eu coloquei lá na promoção. Então, todos aqueles dados que eu preenchi, eu consigo visualizar eles aqui. Só não consigo alterar eles, tá? Então, já que eu preenchi uma vez, eu não consigo alterar eles aqui. Consigo ver reservas, então quais reservas foram criadas a partir desse orçamento que eu fiz, desse atendimento, na verdade. E consigo ver os orçamentos que eu fiz ali. Então, aqui, por exemplo, se eu clico com o botão direito, eu posso criar uma reserva direto por aqui. Então, pelo atendimento, eu consigo criar uma reserva. Posso cancelar. Então, se eu não quero que essa promoção apareça mais, por exemplo, eu cancelo o orçamento dela. E também posso ver o detalhe de preço. Quando eu acesso o detalhe de preço, ele vai me mostrar todo o cálculo de preço ali dessa cotação que a gente fez, né? Beleza. Acho que tem que ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, seria só... Tira uma dúvida. Em algumas situações de fechamento, o pagamento da reserva tal não vai para o grupo que ela deveria ir lá dentro do Águativa. Isso tem alguma coisa a ver com o cadastro dessa promoção ou não? Tá, o pagamento não vai para o grupo. Ele vai para outra data, sabe? Ele vira uma confusão. Acho que a Fer fez mais fechamentos que eu, pode até exemplificar melhor. Assim como, por exemplo, alguns atendimentos, eles estão dentro de uma lista e outros não. Mas antes disso, que eu acho que não vai ter a ver com a promoção, você me corrija se eu estiver enganada. Observando essa lista aí, atrás desse quadro que está aberto, a gente já consegue observar que a prática do Rodrigo não era de fazer isso que você acabou de ensinar, que a gente consegue fazer tudo de uma vez. E sim, seria 1 a 1, assim como a Denise estava fazendo. Mas, só baixar aí, a gente vê que ele também seria 1 a 1. Me chamou a atenção uma coisa que eu já tinha notado. Tem uma linha que está em nome de Vanessa Mica, criado. E eu gostaria muito de entender o que aconteceu aí. Porque ela é uma agente. Tá, Vanessa Mica. Isso. E ela não tem acesso à criação de promoção. Mas ela tem acesso ao Trello aqui? Tem, né? O usuário dela tá criado. Não, ela tem acesso só ao portal do agente. Só ao portal do agente. Tá, mas o mesmo usuário do portal é o do Trello, então... Certo. Tá, vamos olhar aqui esse usuário dela. Tá. Essa aba vocês não têm acesso, então não vou nem... É a parte de usuários, mas... Vou pesquisar aqui. Acho que seria maiúsculo. Ela tem permissão do B2B mesmo e acesso. Ah, tá. O que ela pode ter feito é criar o orçamento direto pelo portal. Isso é possível, tá? Mas ali, aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês verem.
o tipo que ela criou não é de promoção, é tipo agência. Então ela estava criando um orçamento mesmo ali, não era uma promoção. Tá? Ok. É um No orçamento portal, diferente. Ela clica lá em orçamento, ele faz um orçamento, é isso? no portal aqui é aquela parte que a gente estava fazendo, por exemplo. Deixa eu só mostrar o que ela deve ter feito aqui. Ela foi para aquela parte que vocês não utilizam, selecionou algum quarto aqui, né? Selecionou o hotel, selecionou o quarto e clicou em orçamento. Então, quando ela clica em orçamento aqui, ela consegue enviar isso aqui para algum e-mail de cliente ou algo do tipo. E aí, quando ela faz isso, é criado um orçamento aqui no Trello. Ok, ok. Então, pode ter sido isso que ela fez. Entendi. Deixa eu voltar. Beleza. Tá, essa questão do pagamento. Vocês têm algum caso pra gente ver a hora que chegar na parte de pagamento? Não, hoje não. Na verdade, não aconteceu mais. Tem um e-mail da Adriana que a gente recebeu hoje, eu acabei não olhando, só vi que tem lá da Adriana do Guativa, Fer. Não É que aquele lá eu vi, mas não olhei. É como se não tivesse passado o cartão. O Aguativo é o único de vocês que Eu vou olhar o lá pagamento ainda. é feito mesmo por Eu vou vocês, né? olhar. Assim, o pagamento que eu digo é o cliente passa o cartão com vocês. Aham, eu vou olhar aquele lá ainda dele. Tá, então vamos seguindo, né? Aí chegar na parte, a gente vê, pode analisar o que aconteceu. Ou se eu precisar de algum certo tempo, vocês me passam esse caso que eu vou analisar Ok. o que está acontecendo e depois passo para vocês. Não, eu vou ter que analisar isso hoje, o check-in é amanhã. Tá. Uhum. É algo relacionado à integração, sabe, o Igor? Não tem lá um negócio de integrar, lá no Tic Tour da reserva e tal? É algo relacionado a isso. Ele não integrou. Então não Ou integrou o integrou em pagamento. outro lugar. Isso. Teria que ter pra gente dar uma olhada mesmo, mas se for isso, você olha aí que a gente depois verifica. Vamos só criar então essa promoção aqui. Na verdade já está criada, né? Já deve ter aparecido lá no portal. Tá, só mostrando para vocês novamente, tem a opção de cancelar, que então é uma promoção, né? Se vocês criarem tudo em um orçamento só, vocês têm a opção de cancelar uma determinada promoção. Ou criar uma reserva aqui direto pelo Trello também. Então vamos só aplicar para fechar aqui. E ela deve aparecer aqui. Deixa eu só sair e entrar de novo para ver se atualiza ali a tela. Ordenar pro check-in. Mês de abril. Ele não ficou. Ele apareceu, mas não ficou em primeiro lugar aqui. Tá. Acredito que seja por conta dessa questão de ordenar por check-in aqui do portal, mesmo que eu coloque lá, mas ele vai pegar com ordem na data de check-in, né, para mostrar para os vendedores. Certo. Então aqui pode ver que aquela descrição que a gente colocou, ela aparece aqui também, promoção pagar treinamento. Deixa eu só confirmar se isso aqui é a descrição ou se é a chamada. Na verdade, acho que é a chamada. Deixa eu voltar aqui.
Não, é a descrição mesmo. Então, o que eu colocar na descrição vai aparecer aqui embaixo do nomezinho dela. Tá? Aqui é a chamada, né? Aqui é a chamada, aqui é a descrição. E aí, como a gente tinha feito todos aqueles 4 orçamentos lá de promoção, ele criou aqui os 4 pra gente, tá? Assim, a pessoa ela pode aqui, a gente fica setado já o cálculo, né, com 2 adultos e uma criança. Então a pessoa ela pode alterar isso aqui na hora de criar a reserva, né, caso ela queira. Não colocar mais criança ou só um adulto e tal. E tem a opção de comprar e a opção de orçamento. Esse orçamento também ele vai criar um novo orçamento lá no Trello, né? Aliás, aqui no portal e também no Trello, que pode enviar, por exemplo, para o cliente, né? Pode ser isso também que a questão da Vanessa fez. Ela clicou em orçamento ao invés de comprar ali. Então, quando você seleciona essa opção, ela aparece para enviar por e-mail aqui. Deixa eu só ver se vocês têm algum layout para isso. Tem. Então, enviou. Deixa eu só pegar ele aqui. Local web. Tá, só ver se eu acho ele aqui no e-mail aqui. Então esse orçamento é possível de enviar também para o cliente de vocês, né? Ele recebe aqui um textinho padrão. Esse texto é possível de alterar, caso vocês queiram, né? Esse é o padrão que a gente utiliza. E aqui ele vem o orçamento em PDF. Então, se você abre ele aqui, é aquele mesmo que eu tinha mostrado para vocês lá anteriormente. Ele vem o nomezinho Valentim aqui, qual que é o hotel, os dados da empresa de vocês, o ID daquele atendimento, do orçamento, a data que foi feito, data de hoje no caso. Aqui o período, então da reserva, então de 7/4 às 10, às 15 horas até às 9/4, 9/4, aliás. A quantidade aqui de hóspede, né, adulto, criança, detalhes do hotel. Esses detalhes fica dentro do serviço do hotel, então caso vocês queiram alterar, basta acessar o serviço do Águativa, aqui no caso, e os dados ele fica no memorando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês rápido. Acesso à agência do hotel, gerenciamento, serviços, aqui dá 2 cliques na Águativa, Águativa Golf. E aí são esses dados. É exatamente esses dados. Exatamente esses dados estão lá. Tá? Então, caso vocês queiram alterar alguma informação, basta acessar o serviço e preencher aqui o que vocês quiserem. Ele aparece o valor total do pacote aqui também. E algumas regras gerais também de vocês. Tá? O nome do atendente e o e-mail do atendente também. Beleza. Vamos fechar aqui. A outra opção seria o reservar. Alguma dúvida? Beleza. A outra opção seria fazer a compra direta, sem enviar um orçamento para o cliente ali, né? Então, a gente tem a opção de comprar. Posso selecionar aqui. Oi, Igor. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Esses cadastros ali de serviços e tudo, isso aí a gente vai fazer treinamento também? Na verdade, a gente já fez pela extranet. É o que tá, aquele parte da extranet que a gente já fez ali. Não, mas café da manhã, pensão completa, lá que tá aparecendo ali no outro, é isso que nós fizemos ontem? Ele pega da extranet. Deus Santo Antônio. Ele vem tudo isso aqui. Da extranet. A extranet já tem um modelinho. Esses cadastros aí, bicho, pelo amor de Deus, isso aí é muito complicado. Esses cadastros aí que é complicado. Ah, tá. Bom, tem como alterar pela extranet também. Deixa eu
mostrar aqui. Então a extranet ela é a visualização mais simples ali. Nesse caso seria em propriedade, administrar propriedade e essa informação que está aqui também. Tá? Então vocês conseguem usar tudo pela extranet também. Não tem necessidade. Consigo alterar a data de check-in, horário de check-in, horário de check-out, tudo aqui pela extranet. Inclusive as imagens dá para subir por aqui, ó, não precisa enviar para a gente, né? Eu nem lembrava dessa funcionalidade aqui. Mas basicamente você clicaria no mais aqui e poderia subir as imagens do seu computador mesmo, que ele já apareceria no portal e tal. Beleza, tudo bem. Essa parte. A promoção a gente não consegue fazer pela extranet. Não, promoção não, aí tem que ser pelo Trello. E as imagens ficavam antigamente num link dentro do nosso site. Uhum. É isso mesmo? Quando a gente sobe pelo servidor de vocês, que é a outra opção que eu tinha falado, vocês enviar a foto, as imagens pra gente, a gente subir as imagens, a gente faria pelo servidor do site de vocês. Mas aqui, pela extranet, também tem essa opção de vocês adicionarem as imagens. Aí, no caso, eles vão ficar no nosso servidor, não vai ficar no de vocês. Ele fica no nosso servidor da extranet. Aí o link seria isso alguma fica coisa. mais pesado, não fica? Apesar que também ficou tão bom, né, o Thiago? Eu acho que tá ok sem foto. Foto, A verdade, essa parte das imagens aqui, ela é mais interessante para aquela opção que Tá vocês... ótimo, acho que não tem necessidade de foto, não. Quanto mais simples possível, se fosse até linhas aí nessas promoções, era melhor ainda. Só de selecionar. Bom, então... Lembra que a página mais acessada é do Google, ela é branca. Só tem um campo de busca ali, né? E o nome. Beleza. Tá. Então, vamos seguindo aqui, então. Eu posso selecionar a quantidade de adultos que eu quero. Vou colocar só um mesmo, sem criança, só pra gente seguir. Vou clicar em comprar. E aqui eu vou preencher os dados do adulto. Na verdade, eu fiquei com a criança selecionada ainda. Então, preenche aqui os dados. Vou colocar o mesmo. 12, 2018. Sei lá. Beleza, então vamos clicar em reservar. Aí a reserva foi criada. Como a gente está criando no Águativa, que é a opção de fazer o pagamento direto pelo portal que vocês têm, né? Então eu posso efetuar o pagamento. Eu acho que acontece muito de dúvida de vocês também seria pro split de pagamento. Então, por exemplo, você quer enviar 2 cartões ou algo do tipo, né? Para 2 cartões. A gente tem também um passo a passo aqui para isso. Deixa eu ver. Eu posso enviar esses links aqui para vocês depois que a gente encerrar, né? Eu salvo todos esses links e envio no arquivo Word. Mas ele tem todos os passos aqui. Então a gente... Opa, clicar. Para dividir esse valor entre 2 cartões, a gente clicaria nesse lapisinho. Coloco qual o valor que eu quero aqui. Qual que é o valor que eu quero pegar desse total, né? Então vamos supor que seja R$1.000, R$1.500. E clique em salvar. Aí ele vai me dar o link aqui só dos 1.500. Então eu posso finalizar. Isso, ai, como eu queria que desse isso, porque eu tentei tanto fazer isso semana passada. Na verdade, acho que o link... Exatamente isso, não ia de jeito nenhum. Eu tive que... Nem lembro o que eu fiz, na verdade. Foi exatamente isso aí que aconteceu. Então, mas ó, esse negócio de pagamento aí, Fer, no portal do agente, que eu conheço bem esse portal aí, entendeu? Esse daí dá erro mesmo, viu? Daí eu pedi ajuda, eu tive que fazer lá no... Isso, você tem que fazer fora dali, não dá para fazer, porque ele fica gravado ali, vários tipos de valores. Mas eu já tinha feito antes, já tinha dado certo. Não, eu sei, Fer, mas é que assim, algumas vezes dá certo, tá muito erro esse negócio de dividir ali os valores. Aqui só dá certo, só deu certo quando você manda um, paga, depois você manda o outro.
Então, só que não tá dando para enviar o primeiro. Não dá Na para enviar. verdade, aqui ele não tá com a opção de pagamento, link de pagamento, ele tá com a opção de cartão direto. Então, aqui, ó, Então, mas você tem tem que entrar na reserva e clicar lá no e-mail de pagamento. Daí ele vai Lá valorizar tem o link. Ah, tá, pela reserva sim, aí você consegue pela Isso. enviar. reserva. Mas aqui, ó, por Só que tá exemplo, indo o valor total, não tá indo o valor que você dividiu. Esse é o problema. Aí a gente entra lá no Travel, não consegue excluir o Ticket Isso, Tour. Olha, na isso. verdade, essa parte de excluir ticket tour, eu acredito que vocês não consigam mesmo. A Não gente pode consigo até excluir. liberar essa permissão para algum usuário de vocês. Não sei, Tá aí tudo vocês lá, os definem. ticket tour. Que aí tem a Minha opção reserva tem de. 5 ticket tour lá sem pagamento. Eu acho que já vi alguns casos mesmo, vocês entrarem em contato dessa forma. Só ver isso. Calor aqui. Tá. Na verdade, ó, acredito que ele tem a opção sim, só que seria os dados do cartão direto aqui, ó. Ele não tem a opção de link de pagamento. A gente pode até ver para liberar isso aqui. Deixa eu adicionar. Opção, link. Você fala aí no caixa. Aqui no caixa, pelo portal. Se eu clico Uhum, aqui, ó, em cartão, aí eu posso selecionar a bandeira. E aí, tá vendo? Olha, é o pagamento de 1.500. Então, eu posso fazer por aqui. Aí eu coloco os dados, só que aí eu teria que ter todos os dados, né? Às vezes o cliente não fica muito confortável, né? Só se ele tiver de frente a frente com você para poder passar esses dados aqui. Mas clicando nessa opção eu consigo sim fazer o pagamento só dos R$ 1.500. tá. Ô Igor, aproveitando que a gente tá nessa etapa aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente envia o link para o cliente Uhum. e o cliente preenche os dados do cartão dele, Tá. por que é que algumas reservas eu consigo capturar as informações do cartão de crédito num, eu nem lembro, acho que é memorando, vai para um lugar chamado memorando. E, Tá. ou, e outras reservas eu não tenho nenhum tipo de informação, ele fica como aguardando pagamento. Mas é E eu tenho que tudo capturar do Águativa também? É isso que acontece? isso. Isso. Então, por exemplo, eu tenho o mesmo agente, o mesmo login, e numa reserva ele consegue. As informações do cartão foram capturadas ali de alguma forma, e o mesmo agente, o mesmo login, não pegou nenhuma informação do cartão de crédito dele. E eu queria saber se a gente conseguiria, de alguma forma, determinar quais informações a gente quer que fique nesse memorando, sabe? Aí, ó, memorando, tá Isso vendo? aqui. Essa informação, ela foi colocada manualmente. Ah, tá. Essa informação foi manual, mas eu queria que você fizesse uma reserva agora, uma reserva de agora, paga, por exemplo, ontem. Vamos ver aqui. Essa daí a gente já mexeu. Pronto, essa tá aguardando Essa aqui? pagamento. Essa também. Mas tem algumas que tem no memorando informações do cartão que a gente não sabe como é que ela foi para lá. Entende? Essa Aham. tem pagamento, ó, essa é uma reserva que tem pagamento, mas ela tá como aguardando pagamento no memorando. Mas eu tenho outras reservas que também têm pagamento, mas você vai ver que a informação de pagamento está toda lá. Titular, Aqui no memorando ela bandeira. aparece. Oi? No memorando ela aparece, no caso. Os dados aqui do cartão. Você pode ver, essa é uma reserva paga, Uhum. Deixa eu mas ela está como só aguardando ver. pagamento, não deveria estar, certo? Mas pega uma reserva paga com essas informações que eu tô te falando até para os meninos verem. Vamos ver essa aqui. Não. Deixa eu filtrar por confirmadas aqui. Tem esse que tem pagamento. Vou supor essa. Não.
não aparecer nenhuma. Não tá aqui, né, na lista, não. Não, também não. Isso aqui deve ter sido manual. Essa é manual. Também. Não, Igor, você tá mexendo num grupo que já foi. Você tá mexendo no mês 2. Ah, tá. Então é Tem que ser recente. mês 4, por exemplo. Tem que ser um pagamento que foi feito agora, mas que eu não fiz o fechamento ainda. Ó, pega aí do dia, foi feito o pagamento ontem, e o check-in é dia 24/3. Ela foi criada ontem também? Não, foi criada ontem também. Criada e paga ontem, check-in 24/3. Ô, Ti, você sabe alguma que você pagou à noite? Porque a gente mexeu nas que você pagou de manhã. Eu não vou lembrar o nome não, Fer, mas eu não vou lembrar agora não. Tá. Essas aqui são 24. Foi pelos números aí, os últimos números. Ó, você vê que ele não puxou nenhum tipo de informação. Uhum. No caso, vocês querem... Ah, esse aqui deve ter sido coisa, sabe? Que foi Manual. foi Isso foi também. manual. No caso, vocês queriam que aparecesse aqui as informações, é isso? Ó, Pra- depende do hotel, tá? O Água-Ativa, eu só preciso da informação do cartão, por exemplo. Então, só o Só isso número aí. aqui. Isso. O Jurema, ele pede que eu informe o número do cartão e a data de pagamento. Tá. A gente teria que, então, se for pra gente adicionar pra todas pegar automático, teria que ser um padrão, tá? Não tem como Não fazer tem pra problema hotel. nenhum. Então, teria, por exemplo, eu posso ver com o desenvolvimento como que a gente faz para poder adicionar isso. A gente tem essa funcionalidade, mas seria para casos de integração com outros sistemas, aí ele já coloca isso aqui no memorando quando a reserva é criada, quando a reserva é paga, aliás. Mas no caso sem integração, eu tenho que ver se a gente já tem alguma coisa desenvolvida para isso, para pegar esses Tá. dados automáticos. Porque assim, ó, essas reservas que eu tô falando pra você, que você não achou nenhuma aí, mas essas reservas que eu tô falando que aparece, número do cartão, bandeira, titular, tudo, se ela tiver 2 pagamentos, 2 cartões. Encerrou o link. A Fer teve que sair, daqui a pouco ela volta, tá? Uns 10 minutinhos ela volta. Ela acabou de me ligar, mas vamos dar continuidade. Tá, eu posso só voltar então essa parte do treinamento. A gente só faz o envio de novo, né, para ficar salvo. Número do cartão, código do cartão. Deixa eu só fechar essa aba aqui, pronto. 205. As parcelas eu teria que selecionar ali. Realmente ele não pega. Mas eu posso adicionar isso aqui direto pelo link também. Ficar mais fácil. Agora foi. Tá, mas aqui basicamente seria preencher as informações, né? Deixa eu preencher de novo. Cinquenta e um, 17. E aí selecionaria as opções aqui de parcelamento. Quero efetuar o pagamento, ele vai me dar um erro, porque é um cartão falso, né? Só para teste mesmo.
esse 57 aqui, que é o retorno. Se a gente voltar lá na reserva, aqui em a parte de outros, cartões de crédito, eu tenho a tentativa que o cliente fez lá. Inclusive, tenho aqui qual que é o valor que foi enviado no link, né? Aqui ele salva o último envio do link. Então, se eu enviar um outro link com valor diferente, ele vai pegar, vai atualizar aqui e ficar com o último envio. Certo, então aqui tá os dados do cartão do cliente. E como era um cartão falso, a gente de fato não fez o pagamento aqui da reserva. Mas agora eu vou então te mostrar como que seria o pagamento manual aqui, né, que você tinha me perguntado, Denise. Basicamente, você selecionaria qual ticket tour você quer pagar. No caso que tem 2 aqui, né? Então, eu seleciono o primeiro e venho aqui em pagar. Outra opção, se eu quiser, por exemplo, dividir esse de 2.000 em mais algum ticket tour de, sei lá, algum R$ 500 foi no depósito, Só um pouquinho. 1.500 no Ó, Pix. esse ticket tour, ele ficou assim, porque você definiu ali na reserva que você ia gerar um link de R$ 1.500. Isso. Aí, automaticamente, ele criou o outro de 2.000. A Isso. mesma coisa aconteceria se eu fizesse isso lá no portal. Essa divisão, inclusive, ela foi do portal. Ah, essa foi do portal. É. Tá. E aí, você clica ali no pagar e ele paga por ali? A mesma coisa que lá no portal, se eu clicasse lá no cartão? Não, aqui na verdade é o pagamento manual. Eu teria que, por exemplo, de algum depósito que o cliente fez para vocês. Aí, Não, mas o cartão, se eu quisesse inserir os dados do cartão aqui em algum lugar, não consigo. então É só pelo envio onde a gente estava, na reserva, clique em tá. reserva, no nome da pessoa. Aqui eu tenho, em forma de pagamento, né? Eu tenho a opção de pagar os dados direto aqui. Eu posso vir na opção atendente, eu consigo colocar os dados do cartão direto por aqui. Consigo, E aí ele inclusive, paga, dividir ele o pagamento. processa o cartão aí. Processa o Entendi. cartão aqui. Exatamente. Tá. Eu só tinha mostrado a parte do link, porque geralmente quando é pelo Trello assim, vocês fazem vindo do link mesmo, né? É muito difícil fazer o pagamento manual aqui, mas tem essa opção também. Então, na forma atendente, eu consigo colocar os dados do cartão digitado aqui e ele vai tentar fazer o pagamento. Tá. Por esse caminho aí, os dados do cartão iam aparecer no memorando? Eu acho que ele deve aparecer só pelo portal, por essa forma aqui. Se a gente fazer um pagamento falso aqui, não vai dar certo, porque Sim, o não falso vai não apareceria. concluir, né? Mas acredito que não aparece. Mas assim, eu vou verificar como a Fernanda tinha dito antes, que essa informação vocês precisam para o Águativa, por exemplo. Sim. Aí eu já vejo de como que a gente faz para colocar para todas as reservas de cartão, ele adicionar esse dado aqui. Então, Certo. o pagamento dependente de onde for Independente, feito, né, de onde veio. Isso. ele vai adicionar essa opção. Sim. Tá? Só preciso realmente ver se já tem isso para reservas normais, aliás, para questão que não tem integração com outros sistemas, né? Mas beleza. Só voltando na parte então de pagamento manual, acho que vocês fazem esse pagamento para os outros hotéis, né? Por exemplo, o outro hotel que vocês têm, Lagunas, eu acho. Lagunas? O Lagos de Jurema, ele é Jurema. feito... A gente gera o link manual. E aí a gente dá a baixa no ticket tour, manual. Então vocês pagam o ticket tour aqui manualmente. Manualmente, Tá. isso. Uhum. Então a forma seria essa que eu vou fazer agora. Por exemplo, se vocês então receberam do cliente lá em 2 cartões, ou então uma forma foi em depósito e vocês querem lançar isso aqui para ficar divididinho no ticket tour. Eu consigo, por exemplo, dividir esse ticket tour de 2.600 em algum outro valor para ficar tudo certinho aqui, né? Para mim pagar com as formas de recebimento certo. Por exemplo, vamos dividir este 2.60 para R$ 500. Então, eu seleciono ele, vem pagamento parcial, e aqui eu digito o valor do pagamento parcial. Por exemplo, 500. Se eu clicar em OK, observe que ele vai partir esse valor aqui. No caso, ele vai ficar de 1.560 e eu vou ter um ticket tour de R$ 500 aqui embaixo.
Ó, ele já gerou aqui para mim. E ele abre também a telinha para eu lançar o pagamento direto. Então, se eu já tiver a forma de recebimento do cliente aqui, eu já posso lançar esse recebimento. Vamos supor que seja dinheiro. Eu recebi, não sei se vocês recebem dinheiro aí, mas vamos só Se um eu exemplo. quiser, por exemplo, colocar um Ticketour, uma forma de pagamento parcial, uma carta de crédito. Aí eu faria dessa forma, então. Pagamento parcial, Aham. Se for o colocar valor diferente do valor total do valor total. Ticketour, né? Se eu tenho uma carta de R$ 1.000 e o Ticketour é R$ 1.000, eu não preciso dividir, né? Eu não preciso fazer esse pagamento parcial. Eu posso fazer só clicar em pagar direto aqui E e inserir colocar a a... carta de crédito. Aham. Tá, eu posso então selecionar a forma de recebimento. Tem a opção de dividir em parcelas, mas dinheiro não tem, não tem lógica, né, de ser em parcelas aqui. Mas eu posso colocar também os dados da pessoa que fez o pagamento. Então, se eu clico aqui nesses 3 pontinhos, eu posso colocar os dados do cliente que pagou. 61573 Por exemplo, eu paguei este Ticketour. E também posso colocar aqui em algum documento. Esse documento ele serve algum comprovante. Então, se vocês têm algum comprovante de depósito e tal, vocês podem lançar esse ID do comprovante aqui para algum controle de vocês aí. Tá? Então, beleza, ele fica as informações e eu tenho a opção de encerrar esse caixa. Ou, se eu quero deixar ele pendente ainda, não quero encerrar, eu posso só clicar em concluir. O Ticketour já ficou verdinho ali. A criação do caixa foi agora 16h59. Esse é o caixa, o ID do caixa. O status dele é pendente, porque eu não marquei que eu quero encerrar ele. Aqui ele me mostra qual que é o ID da reserva. Então aqui, se eu tivesse na lista de reservas, por exemplo, na parte de Ticketours eu teria aqui, eu consigo ver qual que é o ID da reserva que foi pago, né? Qual que é, aquele pagamento é referente a qual ID de reserva aqui. E eu tenho o usuário também que lançou esse Ticketour aqui. Certo? Então, a parte de pagamento manual seria isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês utilizam também essa questão da carta de crédito, né? Para pagar alguma outra reserva que o cliente faz, né? Pelo sistema Trello, vocês utilizam a nossa carta de crédito ou não? Sim. Utiliza? Não, a gente utiliza do resort. A gente nunca gerou carta de crédito pelo Trello. A gente pede para o hotel, ele manda e aí a gente tem isso. Cada vendedor tem o seu arquivo de carta de crédito, digamos assim. O que a gente utiliza aí é que a gente coloca a informação de carta de crédito aí, sim. Não, de gerar carta de crédito, para utilizar a carta de crédito que foi gerada pelo Trello. É isso, Igor? Exato, é isso mesmo. Que teria essa opção, por exemplo, o cliente fez a reserva com vocês, essa reserva foi cancelada por algum motivo, o hotel deu a permissão de carta de crédito, vocês têm essa opção de usar direto a carta de crédito aqui no sistema Trello, sem ter que, sei lá, lançar o pagamento manual aqui e colocar os dados da carta. Então, vocês conseguiriam gerar de acordo com a nossa carta de crédito aqui também. Mas vai de vocês. Se vocês quiserem, eu mostro como que ficaria esse pagamento. Eu acho que no fechamento do Água-Ativa vai dar conflito, porque eles têm a carta deles. Me corrija se eu estiver errado, Fer. É isso mesmo. Então, ele poderia... se vocês lançam o ID do hotel, então é melhor continuar dessa forma que vocês estão fazendo mesmo, tá? Mas se eu cancelasse essa reserva com pagamento, por exemplo, ele ia me gerar um Ticketour aqui com o valor dele negativo de R$ 500, que é o único que está pago, né? E aí eu conseguiria usar esse Ticketour para pagar uma outra reserva. Mas como vocês usam do hotel, então acho que é melhor continuar dessa forma mesmo. Igor, essa semana a gente fez um fechamento, eu acredito que deve ter sido isso que aconteceu. Eu tô com um fechamento do dia... Eu tô com um fechamento do dia 31 de março, que tá com um valor negativo. Isso. É isso. Um valor de 6.000 e poucos reais. E ele tem lá um pagamento negativo e positivo.
Mas o valor da reserva e o valor que está no caixa do Água-Ativa é de 3.000 e poucos reais. É, Então, pode até ser que seja isso, porque a gente não conseguiu identificar essa nada é a questão, sim. nessa. Quer ver? Deixa eu cancelar essa reserva pra vocês verem aqui como que ele fica. Ah, só fechar ela e abrir de novo para ele atualizar ali a tela de etiquetor. Olha lá, ó. Ele manteve, ele cancelou aqueles outros que não estavam pagos e me gerou aqui a carta de crédito valor de negativo de R$ 500, que é o único que estava pago. Isso aqui vai aparecer no relatório de fechamento de vocês, tá? Então, talvez uma opção que seria interessante, o hotel ele manda a carta para vocês, de repente vocês pesquisam aqui pelo nome do cliente, pega essa carta de crédito e paga a nova reserva, ou então vocês simplesmente só pagam este etiquetura aqui. Só paga essa carta de crédito. Ô, Igor, como é que eu faço para excluir isso daí? Excluir, aqui tá sem permissão, mas eu posso adicionar essa permissão para vocês conseguirem excluir essa carta de crédito também. Porque esse caso que eu tô te falando, esse especificamente, provavelmente foi aí um cartão que aprovou e estornou. A gente não sabe o que aconteceu, tá? Só que ele tá no meu pagamento, ele tá no caixa do Travel. E eu não consigo, eu preciso tirar ele de lá. Dá pra cancelar sim. A gente pode adicionar uma permissão aqui. Ele mostraria uma opção de vocês cancelarem. Aí no caso você teria que me passar alguns usuários de vocês aí que teria essa permissão, né, de cancelar Ticket Tour direto por aqui. Tá. Ok. Tem essa possibilidade. Mas aqui inclusive não tá nem aparecendo pra mim. Eu teria essa permissão aqui. Deve ser alguma tag na agência Valentim Turismo que tá faltando. Tá. Oi, Igor. Outra coisa que eu queria perguntar, por que que a gente numa reserva, num relatório de confirmado, só confirmado, Tá. tá aparecendo reserva cancelada? Você sabe qual que é o ID do relatório aí? Você tem ele? É o do dia 31, por exemplo. Então vamos aqui em Londrina. É uma Água-Ativa do dia 31 de março. Você tirou ele acessando a agência do Água-Ativa ou a Londrina? Tirei Londrina. Londrina. E eu tive que excluir manualmente 3 apartamentos com reserva cancelada que eu puxei de um relatório confirmado e apareceu lá. E eu não consigo cancelar porque quando eu clico ele aparece que já está cancelado. Isso aqui é no relatório direto pelo Travel mesmo que tá acontecendo isso? Sim, sim. Você tem qual que é o relatório aí? O ID dele ou o nome? Deixa eu ver. Um minuto. Tá, Eu enquanto isso eu vou salvei. só mostrar a parte de relatórios então também. É uma outra parte do nosso treinamento, né? Então, já que a gente entrou, vamos mostrar também. Eu não tenho ID dele. Você gerou ele e Ah, eu exportou tenho ele em sim. Peraí, PDF? eu tenho. Peraí, eu tenho. Tenho. Peraí. Se você exportou ele em PDF ou CSV, em cima, ali nas primeiras linhas, Tá, vai eu mostrar o nome tenho. dele. A parte de relatórios, então, ela fica aqui na aba de consulta. Alguns relatórios, eles vão aparecer esse Fzinho na frente. Isso quer dizer que você precisa estar na agência fornecedora dos serviços para poder visualizar esse relatório. No caso aqui, poderia ser fornecedora de cada hotel, então eu posso acessar pela Água-Ativa, pelo Jardim de Jurema, pelo Lagos e tal, ou então pela agência operadora. A operadora, como a gente viu ontem, ela é a que tem as tarifas de venda, então ela que manda, disponibiliza, né, as tarifas de vendas para os canais de vocês. Nesse caso, então, a gente poderia acessar por ela e para exibir esses relatórios que tem esse Fzinho na frente. O Igor, não tá aparecendo nada de ID aqui. Você quer compartilhar sua tela? Acho que fica mais fácil. Tá, mas o que eu tenho aqui salvo eu já excluí.
Tá, você lembra por nome qual que é o relatório? Peraí. Você falou que tá aparecendo reserva cancelada, que quando você Eu vou em filtra Londrina, consulta, home list. home list, Uhum. home list. Então, o home list ele tem filtros aqui de Aí eu check-in. puxei 30/3 inicial, final 31/3, aguativa, confirmado. Tá. Só uma explicaçãozinha só sobre esses filtros aqui. A gente tem o filtro de tipo de data, por exemplo, nesse relatório. Então, eu consigo buscar por check-in, check-out, criação, cancelamento ou período da reserva. Aqui eu tenho a data inicial, data final, né? Eu posso selecionar algum hotel específico que eu quero buscar aqui. Ou eu posso buscar também por o status. Vamos ver. Aqui você lembra se você selecionou check-in? Sempre check-in. Sempre check-in. De hoje, de 1/3 a 31? 30/3 a 31/3. Ah, tá. 30 a 31. Isso. Isso, aguativa. Tá. Aqui ele tem a opção de filtros bloqueados e confirmados, só bloqueados, só confirmados, em lista de espera, cancelado ou todos. Esse todos ele vai buscar todos esses status aqui, né? Você disse que buscou só confirmado, é isso? Isso mesmo. Então vamos só confirmado, vamos exibir. Aguativa. Ah, selecionou o No hotel. hotel. Tá. Deixa eu fechar e voltar. Hotel Aguativa. Deixa eu ver aqui onde que ele me mostra. Ó, esses que estão, já dá para ver aqui, tá? Esses 3 que estão ali no meio, como aguardando o pagamento, eles estão cancelados. São reservas canceladas. Cadê? Não tô vendo. Aqui. Isso, exato. Ah, tá. Esse dado ele tá pegando da observação, o memorando, né, lá da reserva. Esse aí foi tudo alterado manual, tá? Então essas reservas todas estão canceladas. Isso mesmo. Deixa eu só pegar um ID aqui. Pode ser que tá com algum problema realmente no código desse relatório, tá? Aí, gente, é bom mostrar isso mesmo pra gente ver. Vou pegar aqui, Rodrigo. Cancelado, realmente. Não deveria estar aparecendo essa reserva aqui, não. Isso. Aqui são os hóspedes. Tá, Fernanda, faz o seguinte pra mim, então. Abre um chamado no Desk Manager, acho que você já tem os acessos, acho que foi passado para você. Então você passa um chamado com um print desse caso aqui, né, de reservas que estão canceladas e que estão aparecendo com esses filtros do relatório. Ok. Que aí a gente vai encaminhar para o desenvolvimento analisar esse relatório. Tá? Outra dúvida. Quando a gente. Isso foi uma solicitação que já foi feita, e na verdade a gente não sabe como que tá? O agente envia um link de pagamento e a reserva passa de bloqueada para confirmada. Só dele enviar o link, ele tá aparecendo como Só confirmado. de enviar o link. E isso já altera esse relatório. Esse relatório deve estar pegando. Entendeu? Ele altera na hora. Então, eu não sei se a hora, por exemplo, que essa reserva. Vamos supor o cliente não paga uma reserva dessa, certo? E o agente não cancela. Então, eu não sei se pode ser isso, uma reserva que está como confirmada e caiu, mas de alguma forma ela havia sido confirmada e ela permaneceu no relatório, não sei, mas ela fica azul, confirmada.
O que acontece é E ela não cai, tá? Como mudou status, ela não vai cancelar, ela só cancelaria Exato. automático para Ela status tem prazo, bloqueado. mas ela não cai. Uhum. Eu acho que eu lembro mesmo você falar alguma coisa disso mesmo, no outro treinamento. A questão é que quando envia o link, ele faz aparecer aqui a parte de ticket tour da reserva. Então, aqui, vamos supor que essa reserva não esteja cancelada, estaria bloqueada. Quando eu envio o link, realmente ele vai aparecer aqui o ticket tour, que o sistema ele vai criar o ticket tour dessa reserva e automaticamente isso vai confirmar ela mesmo. Então, de enviar o link, ele ficaria como confirmado. A gente tem a opção de colocar status decorados para vocês. O que é isso? É um status diferente. Então, simplesmente tem cancelada, bloqueada e confirmada, né? Acho que vocês têm o verdinho, um vermelhinho e o cancelado. Então, tem outros status, que são os status decorados, que aí ele, por exemplo, se eu fiz o envio do link, essa reserva ela confirmou, mas ela não tem pagamento. Então, o status ele ficaria um statusinho roxo com o nome confirmada sem pagamento. Tá? Então, isso diferenciaria. E provavelmente essa reserva ela vai cair, né? Ela vai ser cancelada depois de um tempo se ela não tem pagamento. Então, tem a opção de selecionar isso para vocês. Tá, e aí você consegue passar para nós uma lista dessas nomenclaturas e do que a gente poderia colocar? Esses status, na verdade, eles já não tem como adicionar um novo. Ele já é o que está no sistema, né? Mas onde eu acho esses status? o nomezinho apareceria aqui. Seria como você vê o nome. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui disso. Deixa eu só passar essa tela para cá para não. Você ia perguntar alguma coisa, Thiago? Sim, peraí. Eu ia sim, que era dentro disso daí, tá? Você queria saber quais os status que tem? Não. Na verdade é o seguinte, o que tem acontecido? Esse caso aí que a Fernanda falou é um caso que tem acontecido muito, então o pessoal fica segurando a reserva porque eles descobriram isso, né? A gente precisa que a reserva caia. Só que eu tive um caso ontem que minha reserva caiu. Será que não foi alterado nada? Por isso Mesmo eu queria saber se tem histórico na reserva. Isso. Tem. Eu tenho o número dela aqui. Tem histórico na reserva, sim. Qual que é o ID dela? Puxa o ID 130. Peraí, 130. 4000. Cancelada, realmente. Nadir. Ela cancelou automático. Aqui a gente consegue ver os históricos de alteração e consegue ver também as substituições. Então, é uma parte que vou mostrar para vocês também. Só mostrar a substituição, depois a gente vai para o histórico. A substituição é basicamente se eu tivesse feito alguma alteração de quantidade de hóspede e tal, e depois removi hóspede aqui, ele apareceria para mim todas essas versões da reserva aqui. O histórico. Aqui é histórico de alteração, na verdade. Deixa eu só ver qual usuário que fez o cancelamento. Tem ticket tour lançado? Porque se não tiver ticket tour, ela não colocou o pagamento parcial, certo? Se não tiver ticket tour, não enviou o link, mas esse aqui tinha o ticket tour cancelados. Realmente ele tinha feito o envio e ela foi cancelada. Ela foi cada 28/2. Tá, eu acho que eu tinha feito uma alteração quando a gente tinha conversado da outra vez, para cancelar essas reservas mesmo, sem pagamento. Isso, foi aberto um chamado já, tá muito tempo em aberto esse chamado. É que a gente só queria ter certeza disso. O ideal pra gente é que caia mesmo a reserva, tá? Ela foi cancelada pelo sistema, então provavelmente foi por conta desse tempo mesmo que expirou, né, Perfeito. Ô, Igor, mas o que a gente precisa ter é certeza de que essa alteração tá feita. Isso. Tá confirmada, entendeu? Para que a gente informe todos e que ande o negócio, entendeu? Isso. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre o que, gente? Deu um branco aqui agora. Então, enquanto você lembra, deixa eu perguntar. Pergunta. Igor, em alguns casos, algumas negociações específicas,
a gente tem que ir lá e mudar o prazo da reserva. Nossa, era isso. Porque tem um pré-pagamento, enfim, Isso. por diversos acordos, daí a gente muda. Como é que eu tenho certeza Isso, que esse era prazo isso. alterou e que ele não vai cair da noite pro dia, eu vou perder essas reservas? No caso, você quer então alterar o dia da reserva, de Porque a cancelamento. gente, porque a gente vai nesse não cancelar até, só que ele não confirma para nós que ele alterou, que ele não vai cancelar, entendeu? Porque se eu voltar na data, ele vai me mostrar a data de hoje ainda. Eu altero, eu vou lá, não cancelar até 10/3. Tá. Dou ok, mas se eu voltar lá, no não cancelar até, ele vai me mostrar de novo a data de hoje. Ele não confirma que eu coloquei 10/3. E em nenhum lugar, nenhum Daí a histórico, gente nada. acende, Tá, tem uma. aí a gente acende uma vela e reza. Aham. Só isso. Ele tem aqui, ó, a coluna de não cancelar até que vai mostrar a data aqui. Então, se vocês fizerem isso em alguma Jura que vai reserva. mostrar? Provavelmente essa coluna pode ser que não tá aparecendo pra vocês. Aí agora eu vou mostrar como que vocês adicionam ela. Aqui, Ai, ó, que ótimo. aqui do lado, minha reserva, contendo e tal. No finalzinho, ver menu, escolher Vamos fazer um coluna. teste com uma reserva? Ou... Podemos fazer um teste. Aham. Deixa eu achar uma ativa aqui, só um minuto. Pode Então, pegar uma data, pega uma data de check-in, eu tenho um grupo no dia 15 de dezembro. Pode pegar por essa data, é para aparecer lá que não é para cancelar até essa data. criado, utilização é 15? 15 de dezembro, a data inicial. É isso aqui? Marcela, no name. Isso. Exatamente. Aí não cancelar até 15/12. Tá aqui. Vai lá, gente. Ele tem essa configuração. Para que vocês bom. adicionarem, é aqui, ó, onde eu estava mostrando, ver menu, escolher colunas, e eu posso selecionar quais colunas que eu quero que apareça aqui. Se eu quero remover aquela de cancelar, removi e ela não vai aparecer para mim mais. Não tem mais ela aqui. Tá? Que ótimo. Vocês podem adicionar essa coluna que aí vocês conseguem ver que essa reserva está com restrição de cancelamento. Só voltando, ver menu, escolher coluna e marco quais colunas que eu quero. Ô, Igor, a gente consegue tirar um relatório de tudo que foi alterado do prazo, porque algumas coisas podem ter... que aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente não tem algum controle, o vendedor também não está controlando, e a gente só descobre isso na hora do fechamento do grupo. No caso, você queria um relatório que mostra essa questão de não cancelar? Essas reservas que foram prorrogadas, para a gente poder cancelar. acompanhar. Tá. Provavelmente não tem um relatório desenvolvido para isso, mas, de novo, assim, vocês notarem a necessidade de desenvolvimento de alguma coisa, de algum relatório, vocês podem criar chamado no Helpdesk, que aí a gente desenvolve esse relatório. Acho que é um relatório bem simples, né? Você só colocaria lá no chamado para a gente quais colunas que você quer nesse relatório. Então, por exemplo, eu quero a coluna do ID da Mas, reserva. Igor, deixa eu só já cortar. Não dá para fazer ali onde você está, puxar todas as reservas que está ali e filtrar pela data? De cancelado? Deixa eu ver se ele tem o filtro aqui de não cancelar até. Tipo, puxar todas as datas, puxar todas as reservas e filtrar por ali. Não, ele não tem o filtro aqui de não cancelar Tá, até alguma beleza, era coisa. só... Aqui ele não tem Beleza. esse filtro. Por aqui seria mais E complicado. ele também não tem um filtro de período de check-in. Período de check-in Porque tem. se eu coloco, tem a data inicial, ok, e não tem o período. Por exemplo, eu quero todas as reservas entre os dias 1º de abril até 31 de dezembro. Tem aqui, ó, período. Aí, Eu posso e ir daí período dá pra gente ver lá. contém. Eu posso Não selecionar exporta para Excel período isso? contém, período antes, período após. Tem essa opção por aqui. Mas essa questão de cancelamento realmente vai ter que ser via relatório. Aí vocês têm que solicitarem para a gente desenvolver, né? Aí vocês colocam quais colunas que vocês querem. Por exemplo, quero o ID da reserva, quero que apareça a data de check-in, data de check-out.
a coluna com a data de não cancelar até, qual usuário que incluiu essa reserva. Então aí vocês é, pensem aí num relatório quais colunas que vocês querem que a gente adicione. Tá? Por aqui realmente não teria como não. Não, mas eu acho que dá para a gente fazer isso sem desenvolver nenhum relatório, até porque é só para. É só para ver. Atualmente está controlando, mas pode ser que coisas atrás não tenham sido, entendeu? Uhum. Tem essa opção, né, de vocês solicitarem desenvolvimento ou visualizarem para essa tela mesmo. Eu quero só mostrar mais uma coisa. Vocês têm alguma dúvida com o portal? Quer que eu volte alguma coisa lá no portal para mostrar para vocês? Eu acho que a gente pulou um pouquinho, né? Foi para outras questões. E, inclusive, acho que esse link deve acabar agora. Só voltar no portal rapidinho, então. Beleza, eu acho que o portal até é tranquilo. O portal ele é bem mais. A visualização é bem mais simples do que o Trello, né? Ele é bem mais, digamos, amigável a interface dele. Mas, só voltando então, a gente teria uma opção aqui de vocês alterar a senha do usuário de vocês por aqui. Então, que talvez não apareça todas essas colunas aqui, mas vocês podem solicitar para a gente adicionar, que isso aqui é questão de permissão do usuário mesmo. Mas essa de segurança eu acredito que aparece para todo mundo. Eu consigo alterar a minha senha por aqui, só que eu tenho que ter a senha atual, né? Eu não consigo, se eu não souber nenhuma senha, né? Até porque você não vai ter acessando o portal. Mas eu tenho essa opção aqui. Eu tenho a opção de criar novos usuários. Essa provavelmente não está aparecendo para vocês, mas a gente consegue adicionar para algum usuário de vocês essa permissão de criar novos usuários aqui no portal. Basicamente seria aqui em novo usuário. Essa opção só tem no usuário do Só Rodrigo. no do Rodrigo Só no aparece. Rodrigo. Então eu acho que o do Renan deve estar aparecendo também, porque copiou as mesmas permissões. Na minha aparece também. Só uma dúvida, até falando desse portal. Não sei se é só no usuário do Rodrigo, ou enfim. Quando uma reserva é cancelada, a gente tem, pelo usuário do Rodrigo, a gente tem a opção de recriar essa reserva. Uhum. Isso é somente nesse usuário dele, que é um master, alguma coisa? Não, todos têm. Todos devem. Não são, Thiago. Então, só se tiver em todos das Terraformas. Canté e Londrina não tem. É muito estranho, porque... Bom, mostra aí como é que é. Só entrar na reserva cancelada. Né? É que não pode... que o pessoal, às vezes, não cancela. Você tem que cancelar antes, depois recriar. Sim. Não, a gente sabe. Só que não tem essa opção no nosso. Não, então tá. Então, no caso, essa recriação seria pelo portal que vocês fazem? Ou é pelo Isso, pelo portal do agente. Tá, então vamos aqui em reservas. Deixa eu pesquisar a reserva que eu fiz hoje. Ô Igor, quando você cria aí, deixa eu perguntar uma coisa. Sobre encerramento de caixa. Existe a possibilidade da gente pedir para o sistema enviar o encerramento de caixa para um e-mail, um master, por exemplo, e copiar ele para o agente dono da reserva? Tá, o agente dono da reserva acredito que não, mas essa questão de caixa, né, de encerramento, a gente consegue colocar um e-mail sim. Deixa eu só ver essa configuração. Não, tá. Ele chega para o encerramento, chega para o e-mail do Rodrigo. Chega? Eu queria saber isso. Eu queria saber só se dava para chegar para o agente também. Pro agente não, mas teria ser só um relatório, aliás, um e-mail de vocês mesmo. Né? Eu não consigo pegar esses dados dinamicamente para poder. Só tem que ver onde é que é essa configuração aqui. Deve ser em Londrina mesmo. No caso,
Peraí, você recebe o ticket tour da reserva? Não, caixa. Caixa encerrada. Um e-mail Encerramento caixa de caixa. encerrada. Deve ter essa configuração em algum lugar aqui. Deixa eu só ver que eu acho que o nosso link tá acabando também. 9 minutos. Acho que a questão da Denise acho que ser mais rápido, mas aqui dá pra gente recriar ela por aqui, né? Se o seu usuário não aparece, de novo, tudo tem que ser via chamada, tá? Então solicita pra gente, pode ser via no WhatsApp mesmo, que a gente está com a nova plataforma que todas as conversas viram chamados. Então a gente consegue, se a Fernanda ali consegue. No ato da criação do usuário, tem essa opção de colocar isso ou não? Não, aqui quando você cria o usuário pelo portal, ele vai pegar as permissões padrões que está configurada no Trello, que no caso seria só permissão de acesso, permissão de vendedor B2B e permissão de vendedores B2B, essa questão, acesso e vendedores B2B. Então, as outras permissões, essa questão de, por exemplo, visualizar outras abas aqui, ou recriar a reserva, aí tem que ser adicionado à parte, tem que ser com a gente, solicitar pra gente adicionar isso. Tá? O que pode ter acontecido é que quando foi criar alguns usuários, né, por exemplo, do Thiago, o Rodrigo pode ter solicitado para copiar as permissões dele ou as permissões de algum outro usuário que ele tinha lá, que tinha essa permissão. Então pode ser essa questão. Aí quando a gente cria, a gente consegue copiar as permissões de algum outro usuário. Tá? Mas se não está aparecendo para você, pode solicitar para a gente que a gente adiciona aí. Só realmente abrir o chamado que a gente adiciona. Deixa eu só ver e-mail, notificar reserva, não. Deixa eu só lembrar onde é essa configuração aqui. No caso, você queria alterar esse e-mail, Fernanda, ou é só realmente confirmar se tinha como enviar o... Queria saber se dava para enviar uma cópia. Não, a cópia realmente não tem. É só pro e-mail que a gente cadastrar aqui. Tá. Mas era bom já alterar, né? Porque tá Alterar do Fernando, do Rodrigo. do Rodrigo. E coloca o do Renan. Por enquanto tem que ficar no meu. No meu não, no do Rodrigo, porque o meu acesso é o dele, tá? Tá. Então, por enquanto. Eu acho que isso aqui, inclusive, não é nem configuração. Deve ser algum evento aqui do próprio Trello. Peraí. Vocês não têm acesso a essa parte, mas... encerramento. Caixa e-mail, encerramento. Deixa eu só abrir isso aqui em outra tela. Vou confirmar para vocês. Se for, eu já até altero esse e-mail aqui. Ah, tá. É porque é dentro do serviço do hotel. Agora eu achei a configuração. Então seria, por exemplo, no Água Ativa, gerenciamento, serviço, dentro do serviço do hotel aqui. Ele deve ter um e-mail, um dado customizado, e-mail closed payment aqui. Então toda vez que encerrar um caixa da Água Ativa, está enviando e-mail para todos esses e-mails aqui. Tá, então é Rodrigo, possível vendas. colocar. Ah, tá. Você consegue colocar mais e-mails, mas assim, ele Entendi. pegar dinamicamente Ok. do usuário que fez a reserva, não. Entendi. Tá, entendi. Dá para colocar mais alguns e-mails. Se vocês querem retirar o do Rodrigo aqui, já colocar algum outro. Ou deixa o do Rodrigo, só adiciona mais um. Pode adicionar o do Renan já, eu acredito. Então deixa o Rodrigo. É uma regra, né? Eu preciso que deixe o do Rodrigo ainda. Tá. Tipo, Porque não tá vindo. Eu tô recebendo através do e-mail do Rodrigo. Qual que é o seu e-mail, Renan?
Suporte operacional. Suporte operacional, arroba @valentimturismo.com.br. Valentim Turismo. Isso, então agora esse e-mail também deve receber quando for encerrado algum caixa. Mas deixa eu adicionar nos outros hotéis também. Deixa eu ver se o tempo não tá acabando, que eu faço aqui depois que a gente encerrar, porque eu já tô com o e-mail. Tem mais algum ponto que vocês querem ver? Ou se vocês quiserem, a gente pode de repente marcar alguma reuniãozinha para amanhã, só para ver alguma coisinha que faltou mesmo. Na verdade, a gente tinha que ver qual vai ser os próximos 2 dias de treinamento. Assim, realmente só se vocês tiverem necessidade, se quiserem que ver alguma outra questão. Porque a parte que eu acho que vocês precisam operacional seria isso, né? Aquela parte que a gente fez, né? De criação do hotel, de hospedagem, das tarifas, tudo. E agora essa parte de gerenciamento de vendas, que a gente viu hoje. Mas assim, se vocês quiserem, a gente pode marcar algum outro dia na semana que vem, pra gente só rever algumas coisas, né? Vocês podem, ou então abrir uma Igor, parte pra vocês fazerem perguntas e tal. Aham. Igor, precisa de toda a parte do Trevio. Tá, então. Adicionar disponibilidade no Trevio, adicionar diária extra no Trevio, adicionar um adulto no Trevio, a troca de categoria no Trevio. Aham. Toda a parte do Trevio precisa. Certo, então vamos fazer o seguinte. Vamos marcar pra semana que vem, pode ser na terça-feira pra vocês? Não, a gente tem reunião segunda e terça, Então, o dia quarta-feira. todo. Quarta-feira, mesmo horário dessa de hoje? Por mim, tá ok. Não. Não precisa Não? ser. Não. Quinta-feira da semana que vem tem que ser um dia só, 2 dias não dá, porque nós temos 2 reuniões, entendeu? Então Nós estamos bem quinta-feira. enrolados. Quinta-feira depois a gente define daí outro se precisar. Quinta-feira. Pra mim, né? Pelo menos pra mim é às melhor. 15h30 também? Por mim pode ser. Beleza, então marcado. Aí a gente faz, então. Realmente ficou faltando essa questão de alteração aqui no Trello, né? Beleza. Aí a gente Precisa também fazer a parte de integração de pagamento offline, que é a parte do Jurema. que é o lançar os pagamentos ali, acho que eu tinha Exato. mostrado dessa parte, mas a gente pode rever também. Ok. Beleza? Então fica assim. Ok. Eu vou adicionar o e-mail do Renan também nos outros hotéis para ele receber quando encerrar a caixa. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato no WhatsApp com a gente, que a gente tira a dúvida de vocês aí. Ok. Ok. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais. Até. Tchau, Boa noite tchau. pra vocês aí. Valeu, Quase valeu. noite, né? Eu vou subir os 2 vídeos e mando o link também pra vocês. Perfeito. Até mais. Obrigada. Obrigado, viu? Tchau.